Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os espelhos planos, os espelhos esféricos, mas antes vamos lembrar como são as duas leis da refração. Você está dando uma olhada aí já numa figura em que a gente enxerga um raio de luz incidindo na superfície refletora de um espelho. Lembra dessa representação, né? A gente faz aqui uma superfície, em particular uma superfície plana, podia ser qualquer tipo de superfície, mas a parte refletora sempre é a que a gente desenha oposta a esses tracinhos aqui. Então aqui a parte de cima é a parte refletora, a parte de baixo é a parte opaca. Ó, raio incidente, reta normal, raio refletido. Sempre essa reta normal é perpendicular ao plano de incidência, perpendicular ao espelho, beleza? Lembra das leis da reflexão? Olha, se você mede aqui ângulo de incidência, raio incidente e reta normal, é a mesma medida aqui do ângulo de reflexão. E também eles são elementos coplanares, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido. Certo? Em termos de leis de reflexão, elas são super simples, muito mais simples do que aquela lei da refração que a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza? Então agora vamos para a parte de fato que costuma aparecer mais, né, nos exercícios, que é o estudo do espelho plano e depois do esférico. Então vamos lá. Quando você pensa num espelho plano, é muito fácil a gente identificar como a imagem e quais são as suas características. Por quê? Essa imagem sempre é simétrica em relação ao objeto quando a gente analisa o plano do espelho. Então veja, como que a gente sempre constrói a imagem no espelho plano. Vou pegar aqui uma reta de construção um pouquinho mais fraquinha, né? Então o que você vai fazer? Ó, já estou te dando a regra, tá? Você está identificando aqui um objeto na frente da superfície refletora de um espelho plano e você vai desenhar uma reta perpendicular ao espelho e que passa pelo objeto. Você vai desenhar, por exemplo, essa reta aqui, ó. Então, opa, peraí, vamos fazer a reta bonitinha. Lembra que você precisa sempre ter uma régua, não é isso? Não dá para ir para a aula, para ir para a prova sem régua. Então, essa reta perpendicular, o objeto está contido nessa reta, a imagem também vai estar contida na reta, só que atrás do espelho. Como é que a gente identifica aonde está exatamente a imagem? Basta você contar a distância entre o objeto e o espelho. Vamos chamar aqui essa distância de. Opa, chamar essa distância aqui de D. E a imagem vai estar exatamente na mesma distância. Então você, como aqui eu peguei um modelo aqui que já tem lá os quadradinhos, né, para a gente contar. Então veja que o objeto está a 4 quadradinhos, vai contar 4 quadradinhos para trás e desenha a imagem. Não, pera, desenha em azul também. Então pronto, olha que simples. Se esse é o objeto A, vamos chamar essa imagem de A'. Uma imagem, portanto, simétrica. Está na mesma reta perpendicular em relação ao espelho, está na mesma distância e fica atrás do espelho, certo? Super simples. Lembrar da ideia, então, da simetria. Deixa eu marcar aqui D, que sumiu aqui embaixo. Pá, em verde, para ficar da mesma. Isso, ó lá. Tudo bem? Não importa nem se esse objeto está de fato aqui na frente desse plano, né? Ele poderia estar aqui. Quando eu falo na frente, é se você traçar a reta e a reta perpendicular passa ou não pelo espelho, tá? Isso é irrelevante. Por exemplo, aqui, imagina que eu quero construir a imagem desse objeto extenso. Ó. Vou chamar essa extremidade de A, essa extremidade de B. Aí você pode falar, poxa, mas se eu for traçar a reta perpendicular, eu não vejo o espelho aqui na frente. Lembra, não tem problema. Você prolonga o espelho para onde for necessário, tá? Faz um prolongamento ou tracejado ou mais fraquinho, igual eu estou fazendo aqui, tá? E aí você vai desenhar os simétricos em relação ao
a extremidade de cima do espelho e a extremidade de baixo do espelho. Aqui está 1, 2, 3 quadradinhos, a imagem vai estar atrás também a 3 quadradinhos. Vamos chamar de A. Opa. Vamos chamar de A', beleza? E o objeto está a um quadradinho, o objeto B, né? Então, a imagem do objeto B também vai estar aqui a um quadradinho. A' e B'. Como você pode ver, a ponta da seta está no ponto A, né? Então, aqui ela fica no ponto A'. Vamos desenhar aqui a imagem. E aí você tem como é a configuração dessa imagem do objeto extenso, né? Como ela é simétrica ponto a ponto, vamos até marcar aqui, ó, essa imagem. Ela sempre vai ser virtual, sempre vai ser direita e sempre vai ter o mesmo tamanho que o objeto, justamente por essa característica dela ser simétrica ponto a ponto, tá? Isso sempre. Espelho plano não dá imagem diferente disso, tá bom? Então, se você precisar construir imagem de objeto extenso, vai fazendo pelas suas extremidades. Outra característica é que ela é revertida, né? Então, o que está do lado direito do objeto vira lado esquerdo da imagem. Lembra que a gente comentou na aula da ideia da ambulância, que tem que escrever ao contrário, né? Escrever revertido, porque aí quando você olha no espelho, você consegue ler direitinho, certo? Para a gente finalizar o espelho plano, vamos para a questão do campo visual. Super fácil também. No campo visual, você identifica onde está o observador. Aqui ele está olhando para a superfície refletora do espelho e tem 5 objetos na frente dele. Faça a imagem desse observador. Sempre começa por aí, tá bom? Ó, vou prolongar o espelho, fazer de outra cor, inclusive. Ó. Vou pegar aqui uma reta perpendicular, vou desenhar. Conto a distância, ó, aqui está dando 3 e alguma coisa, né? 3,5. Então, ó, 3,5. Vamos marcar aqui, ó. Então, aqui vai estar o simétrico desse observador. Vou fazer o contrário assim, né? Para ficar direitinho. E aí, gente, para determinarmos o campo visual, ou seja, quais desses objetos a imagem pode ser visualizada por reflexão no espelho, basta você desenhar uma reta, vou colocar em vermelho aqui, tá bom? Uma reta do simétrico do observador, passando pela extremidade de cima do espelho, assim, ó. E uma reta passando pela extremidade de baixo, certo? O que a gente pode perceber? Que esse observador, quando está nessa posição, só consegue enxergar a imagem do C. Ah, aqui B não é... O objeto é esse pontinho, né? B é só a legenda do objeto, mas ele só consegue enxergar esse objeto C porque fica fora do campo visual dele, que é essa região, né? Essa região aqui. Fica fora do campo visual dele o objeto A, o B, o D por pouco, quase que ele entrou, mas não entrou. E também o E, certo? Então, campo visual simétrico do observador pelas bordas do espelho, certo? Então, olha, de espelho plano é isso. Pode ter um exercício ou outro que é um pouquinho mais difícil. Tem aqueles exercícios de dimensionamento de espelho, que você tem que desenhar a imagem e depois fazer o campo visual se ajustar às dimensões do objeto. Mas, em termos de teoria, é isso, certo? Para a gente finalizar esse vídeo, né? A gente vai para os espelhos esféricos. Veja, côncavo, né? Porque a parte refletora é essa aqui, é da concavidade, é de dentro do espelho, entre aspas, né? Tem vértice, que é um ponto no espelho, foco e centro de curvatura, e convexo, quando a superfície refletora é a de fora, entre aspas, né? E aí esses pontos, foco e centro de curvatura, ficam dentro do espelho. Ficam na região oposta aonde a luz incide, tá? Que a luz incide aqui por fora, aqui por dentro. Beleza? Tem que saber identificar que o ponto F e o ponto V estão a uma certa distância, inclusive chama de distância focal.
é a mesma distância entre o foco e o centro de curvatura. A distância entre o centro de curvatura e o vértice a gente chama de raio de curvatura. Consequentemente, o foco está na metade da distância, portanto, a distância focal é metade do raio de curvatura desse espelho, certo? Lembra que para desenhar a imagem a gente precisa de umas propriedades? Vamos direto para elas? Então, vou marcar aqui todas as propriedades, tá bom? Não importa qual é o número. Mas tem uma propriedade de um raio de luz que chega passando no centro de curvatura do espelho. Como é que ele reflete? É aquela propriedade que reflete sobre ele mesmo, ou seja, incide e volta na mesma direção. Tem um que chega paralelamente ao eixo principal, lembra desse? Para onde reflete? No foco. Por reversibilidade, se o raio chega no foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. E por último, a propriedade do vértice, se um raio incide no vértice, ele reflete para baixo, né, do eixo principal, formando o mesmo ângulo com o eixo principal. Essa propriedade eu não recomendo que você faça, porque você teria que medir esse ângulo bonitinho para não ter distorção da imagem, tá bom? Agora, essas propriedades todas, evidentemente, para o espelho esférico côncavo, né? Para o convexo, a gente tem que fazer assim, ó. Se o raio de luz incide, ó, é assim, ó. Vou fazer fraquinho aqui dentro, tá? Ó. Se o prolongamento do raio de luz, sempre a gente trabalha com prolongamento, tá? Quase sempre. Se o prolongamento do raio incidente passa pelo centro de curvatura, o raio refletido volta na mesma direção. É a mesma propriedade que eu coloquei no número 1 lá dos espelhos côncavos, tá? Se um raio chega paralelo ao eixo principal, preste atenção para você não errar, tá bom? Você não pode desenhar entrando no espelho, porque reflete, a luz volta, né? Então você vai desenhar assim, ó. Dentro, o prolongamento passa pelo foco e o raio refletido volta nessa mesma direção desse prolongamento, tá bom? Então, ó, você pega a sua reguinha e coloca do ponto de incidência até o foco. Deixa ela assim deitada, tá? Dentro você faz o prolongamento, fora você faz o raio refletido. Ó, a reversibilidade dessa, a gente chega na terceira propriedade. Vou colocar aqui no foco. Quando o prolongamento do raio incidente... Opa, peraí que não ficou bom. Quando o prolongamento do raio incidente passa pelo foco, o raio refletido volta paralelamente ao eixo principal, terceira propriedade. E a do vértice, gente, a do vértice é igualzinha. A do vértice é a única que não tem prolongamento envolvido, tá? Ainda não recomendo porque você precisa de um ângulo congruente e você não consegue desenhar perfeitamente sem o auxílio de instrumentos ou com construções geométricas que ainda não vêm ao caso. Então, ó, se você precisa, pausa o vídeo, vê com calma essas propriedades, lê o material, porque agora eu vou te mostrar como que construímos as imagens quando você tem um espelho côncavo primeiro e daqui a pouco o convexo. Então vamos lá, no côncavo. Ó, vamos escolher duas propriedades? Sempre duas são suficientes, tá? Eu não vou fazer todos os desenhos, mas é importante que você faça, tá bom? Então vamos lá. Não vou fazer todos por questão de tempo mesmo, para o vídeo não ficar muito longo, mas depois você faz usando as mesmas propriedades. Então, vou colocar um objeto depois do centro de curvatura. Vamos lá. Desenhar um raio que chega paralelamente ao eixo principal e reflete no foco. Isso. Então, desenha essa propriedade. Sempre fazendo esses raios de luz partirem do topo do objeto. Essa é a ideia, tá? Eu vou ver onde está a imagem do topo do objeto, depois completo para ver o restante. E eu vou fazer o outro que passa pelo centro de curvatura. Você fala, poxa, mas ele não está batendo no espelho. Não importa, tá bom? Você pode desenhar assim. Ele vai refletir nessa direção. E a imagem fica aqui, ó.
De novo, esse pontinho que eu estou marcando para você é a imagem do topo do objeto, tá? Ou seja, a imagem vai ficar de cabeça para baixo, tá? Então você faz ela assim. Perceba que essa imagem ficou invertida, certo? Invertida. Toda imagem invertida é real e essa é menor do que o objeto, beleza? Então, o espelho côncavo com o objeto afastado produz uma imagem que tem essa característica. Vou marcar agora quando o objeto está entre o foco e o vértice. Vou fazer isso, já vai entender por quê. Ó, posso desenhar assim, ó. Chega paralelamente e reflete passando pelo foco. Não tem problema passar por cima do objeto, tá? E aí eu vou desenhar o que chega no centro de curvatura. Ó, vou fazer assim. Mais fácil você partir do centro e encontrar lá. Assim. Beleza. Então ele chega aqui e volta no centro de curvatura, certo? Como você pode ver, esses dois raios refletidos não vão se encontrar. Quando isso acontecer, a gente tem que prolongar só os raios refletidos para trás do espelho e aí a gente vai encontrar uma imagem virtual. Ó. Esse pontinho aqui de cima é a imagem do topo do objeto. Consequentemente, essa imagem vai ficar assim. Tá bom? Se a gente for classificar, a gente vai falar que é uma imagem direita. Toda imagem direita é virtual e essa é maior. É o caso que um espelho é usado como espelho de aumento, tá? Tem que ser espelho côncavo, você tem que colocar bem próximo do objeto, como espelho de maquiagem, por exemplo, né? Aqueles que ampliam sem inverter, afinal de contas, seria difícil fazer a maquiagem se a imagem fosse invertida, né? E aí, você depois tem mais 3 casos, tá? Objeto sobre o centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, e sobre o foco. No teu livro tem bonitinho todos esses casos. É importante que você faça. E para a gente finalizar, agora sim finalizando, espelho convexo, que é o mais utilizado de todos, sem dúvida nenhuma. E é sempre, imagem fica sempre do mesmo jeito, ó. Eu vou desenhar um raio que chega paralelo. Um raio que chega paralelamente ao eixo principal. E aí, o que você faz? Você lembra? Ó, esse é o ponto de incidência, esse é o foco, coloca a tua régua alinhada, tá? Dentro fica prolongamento e fora fica o raio refletido, certo? E aí o outro, eu acho sempre mais fácil fazer, nesse caso, do espelho convexo, o que chega no centro de curvatura. Vou fazer aqui fraquinho primeiro. Põe a tua régua entre esse ponto e esse. Ó. Dentro é linha mais fraquinha, né? Prolongamento, linha tracejada, como você preferir. E fora é o raio refletido. Veja que também os dois raios refletidos estão abrindo, né? Então a imagem se forma no encontro dos dois prolongamentos, nesse pontinho aqui. Ó. Então, este pontinho fica sendo o topo da imagem, que fica então de cabeça para cima. E ela vai ser uma imagem. Vai ser uma imagem direita. Toda imagem direita é virtual e menor. No espelho convexo, sempre, gente. Posso aproximar, posso afastar, mas a imagem sempre fica menor do que o objeto, sempre fica direito, sempre fica virtual, por isso que esse espelho tem tanta aplicação. Lembra que como ele reduz o tamanho de cada imagem, ele amplia o campo visual de forma que você consegue observar mais elementos na superfície refletora. Muito usado em retrovisor de carro, muito usado em garagem, em lojas, né? Enfim. Gente, um resumo, hein? Esse vídeo é um resumo dessa parte de reflexão e dos sistemas refletores. Como eu falei no outro vídeo, é muito importante que você siga os seus estudos, fazendo os exercícios, revisando o livro, revisando as anotações de aula, tá bom?
Mas sempre que você precisar de um suporte, volta nesse vídeo, assiste, pausa, reflete um pouquinho, beleza? Que isso vai ajudar bastante aí no seu processo. Até a próxima, gente. Bons estudos.